Afinal de contas, o pobre pode ou não ser de direita? Para responder essa pergunta, não tem outro jeito. Nós precisamos entender a história, o que significa direita e esquerda. E para isso nós precisamos estudar. Não tem para onde correr. Precisamos nos debruçar sobre o assunto e nada melhor do que ouvirmos quem sabe do assunto, quem conhece do traçado, para podermos então criarmos juízos de valor e entendermos todo esse processo. E por que eu trago esse assunto aqui? Porque primeiro ele me interessa e se ele te interessar também, te convido a ficar neste canal. Eu sou o Thiago Silva, você está no canal Em Casa, o canal mais caseiro do YouTube. Aqui eu dou voz e forma a pessoas invisíveis como eu e como você. Respondo a todos. Aqui a liberdade de expressão é garantida. Por mais que você me xingue ou não, pode ir lá ver nos comentários que eu procuro responder a todos. Às vezes demoro porque tem muitos comentários, mas procuro responder a todos. Recentemente eu gravei um vídeo trazendo três visões sobre ser pobre de direita. É claro que tem muitas outras visões, só que eu trouxe a principal que eu levo em consideração, que é do professor Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo, é uma pessoa que se debruça sobre o assunto. E o mais importante, parece-me que ele é uma pessoa isenta, parece-me que ele é descolado do lado da direita ou da esquerda, então faz com que a visão dele seja uma visão mais cética sobre o assunto, dando liberdade inclusive para ele criticar um lado como o outro. Ano que vem é ano de eleição, eleição para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, e eu acho importante nós entendermos o nosso lugar na terra para então podermos exercer o nosso direito da cidadania, do voto, mas um voto consciente que de certa forma possa melhorar a nossa condição de vida. Eu vou trazer aqui o vídeo do Luiz Felipe Pondé falando do pobre de direita, desse fenômeno contemporâneo. E eu convido você a ficar até o final. E se fizer sentido, só se fizer sentido, por favor me dá essa moral, dá esse like, já se inscreve no canal e ativa o sininho e venha fazer parte da família mais caseira do YouTube. Vou preparar aqui para vocês o vídeo do Pondé. Nós vamos assistir juntos e vamos pausando para podermos debater sobre o assunto. E se não tiver nada para debater, a gente só ouve e aprende com quem sabe do que está falando, tá bom? Sem mais enrolação, na tela para vocês, professor Luiz Felipe Pondé. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos que vamos. Vamos assistir, tá bom? Vamos reagir a isso aqui. Imagine se pessoas que estão preocupadas se os filhos vão se meter com droga, se a filha vai engravidar com 15 anos, estão preocupadas em conseguir pagar a conta da casa, a comer todo dia, tem tempo para essa frescura de ficar se ocupando com pronome, com vogal. É evidente que isso é coisa de riquinho. A modernidade vem, tenta matar, que é a ideia da morte de Deus nietzschiana, tenta tirar a igreja como o sistema de sentido, coloca no sujeito, cada um que busque o seu. Hoje em dia, isso da cultura do narcisismo está hipertrofiado, então achar o sentido da vida é tarefa obrigatória de todo mundo, é por isso que está todo mundo sofrendo, porque não tem sentido mesmo. Aí está todo mundo procurando aquilo que não tem. Se a gente olha para o Ocidente, e as mulheres ocidentais, elas estão tendo 0,7 filho cada uma, menos de um filho por mulher. Se a gente olha as mulheres religiosas de estados fundamentalistas ou de religiões ortodoxas, essas mulheres estão tendo 5, 6... Eu te garanto que em 12 semanas de graça eu consigo te ensinar a anunciar na internet para você ganhar dinheiro com isso. 6, 7 filhos, porque elas não usam método contraceptivo, porque elas não trabalham, porque elas não estão priorizando o trabalho. O papel social delas é a maternidade. O papel social delas é a maternidade. Então, se você coloca isso numa PGzinha básica, numa progressão geométrica, a gente sabe que daqui 40 anos eles serão numericamente muito maiores do que os ocidentais, laicos e etc. E a gente já está vendo isso. Aqui no Brasil, então, em 2030, os evangélicos serão a maioria. E, no entanto, a esquerda não está nem ouvindo. O povo não é sábio. O povo faz o que dá para fazer para ele comer. Olá, sejam bem-vindos ao 4º episódio do Dirty Job. Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno que tem, pelo menos desde 2016, tirado o sono dos cientistas políticos, sociólogos, filósofos
e todos aqueles que estudam o comportamento político. A gente vai falar sobre o pobre de direita. Bom, então, Pondé, hoje a gente vai falar sobre o pobre de direita. E a gente vai tentar entender por que as classes C, D e E, principalmente, viraram à direita, né? Sei que você não gosta muito dessa expressão, mas classes que talvez historicamente se alinhassem mais com pautas da esquerda e durante um certo momento, desde a redemocratização, votaram mais na esquerda. Por que que desde 2016 Trump foi eleito? Porque em 2018 a gente teve Bolsonaro e agora, pauta quentíssima, Trump novamente, né? Então, desde as eleições municipais até ontem, os jornais só falam disso, só tentam entender esse fenômeno do pobre de direita. Você atribui isso a quê? Olhando, primeiro eu diria que esse fenômeno, na realidade, nunca me tirou o sono, né? Porque eu tenho enxergado ele há algum tempo e percebido que a esquerda virou um fetiche do capitalismo, que ela é basicamente, desde que ela virou americana, digamos assim, ela virou um fenômeno basicamente de classe média, média alta. Bom, isso hoje está ficando cada vez mais claro. Sim. O que me espanta desde 2016, como você falou, é a completa inapetência e incapacidade da moçada que você falou que perdeu o sono, filósofo, cientista político, intelectual, escritor, jornalista. Sim. O que me chama a atenção, eu poderia até dizer que me faz perder o sono, como ironia, outras coisas me fazem perder o sono, não isso. É o fato de, desde 2016, a moçadinha, que é tudo gente nossa colega, não é capaz de enxergar a realidade e fica batendo cabeça, se perguntando, afinal de contas, por que os pobres agora estão votando à direita. Né? Agora, veja bem, o vínculo entre a chamada classe operária e a esquerda, que é um vínculo europeu na sua origem, né? A gente pode aí ver os movimentos ao longo do século XIX, né, desembocando na própria Revolução Russa. Esse vínculo é um vínculo que passou. Ele existiu e ele passou. Né? Ele passou, inclusive, porque assim, eu acho que a gente tem que contar uma história mais longa. Eu vejo tanto o socialismo quanto o chamado liberalismo, no sentido de mercado, não sei o quê, eu vejo todos os dois filhos de uma mesma crença política que surge lá pelo século XVII, que é que o ser humano é um ser racional, que faz escolhas autônomas e que, portanto, escolhe fazer parte de um conjunto político e que ele escolhe, então, obedecer a determinados mestres, soberano, como se fala em filosofia política, porque ele fez uma escolha racional, autônoma, o chamado contratualismo. Né? Então, essa ideia, que na sua origem é liberal, né, porque o liberalismo é a primeira ideologia moderna, né? O socialismo também parte dela, de que os seres humanos podem fazer escolhas racionais, baseado na ideia de que avaliam o que está à sua volta. Né? E eu acho que essa ideia toda ela começa a fazer água, essa história do liberalismo vai mais longe, mas eu não vou ficar aqui, ela começa a fazer água, primeiro porque os seres humanos eles não são esses seres racionais todos. Alô, Freud, né? Então, eles não são mesmo. Né? Eles herdam conteúdos que nos parecem racionais da vida comunitária. Por exemplo, os seres humanos sempre vão ter preconceito. Né? Essa história que o ser humano é completamente livre de preconceito pode trocar o objeto. Né? Mas não acho que ele seja completamente livre. A gente falava disso, né, no primeiro episódio. Ninguém ama o diferente, assim. As pessoas gostam, de maneira narcísica, daquilo que é parecido com elas. Claro. Então o preconceito é quase estruturante desse ponto de traz vista. Conforto no dia a dia, você encontrar com iguais. Pausando aqui, gente, deixa eu melhorar aqui. Vamos discutir, que tem bastante coisa para falar sobre isso. Só que eu achei interessante ele falar esse ponto aqui. O Pondé começou explicando
A que se deve esse fenômeno, né, de você ser da classe teoricamente trabalhadora da plebe começar a voltar na direita? Ele começa contando uma história que nasce lá no século XVII, que é a ideia de que o ser humano ele toma decisões racionais. Ele ataca isso, dizendo que os seres humanos não são tão racionais assim. E pensando bem agora, isso de fato é verdade. É só nós pegarmos os absurdos que nós vemos na política de hoje contemporânea, os escárnios, os escândalos, tanto à direita quanto à esquerda, e você ainda tem gente que defende cegamente, fielmente. Por quê? Porque defende um ideal, defende aquilo que de fato o representa. É assim que funciona, não vou dizer nem a política, a natureza humana. A hoster ali também, a Gabriela, fala que nós temos preconceito e nós procuramos nos relacionar com quem parece com a gente. Isso é fato, isso é verdade. O diferente é que nós não aceitamos assim com tanta facilidade. Então, os partidos políticos, as nossas decisões políticas, tem muito a ver com a nossa personalidade, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente faria se estivesse no lugar daquele político. Eu vou dar um exemplo para não ficar tanto no abstratismo assim. O discurso da extrema-direita. É bandido bom ou é bandido morto? Ora, você que está me assistindo aí decentemente, paga a sua internet, paga a sua residência, seu aluguel, tem seu trabalho, e você compra seu telefone, trabalha 8, 9, 10 horas por dia, você, obviamente, você não quer estar dentro do seu carro ou num ponto de ônibus e ver um cara, um vagabundo, com a arma na mão, te ameaçando, querendo tomar os seus bens. Então esse discurso de que bandido bom é bandido morto, isso é muito fácil de pegar. Quem que gosta de bandido roubando? Ninguém gosta, certo? Só que o problema é que, eu já trouxe isso também em outros vídeos, se esse discurso for uma máxima que bandido bom é bandido morto, e nossa natureza humana é uma natureza canalha, esdrúxula, uma natureza ruim, metade das pessoas que estão assistindo aqui, inclusive, deveriam estar mortas. Ou metade das classes políticas, ou quase toda a classe política, deveria já ter ido para a forca. Porque essa máxima não se sustenta. Ela só se sustenta quando ela tem a ver com o outro. Foi o outro que fez. E você? Eu dou sempre um exemplo meu, para ficar bem claro no que eu estou dizendo. Quando eu era pequeno, eu cansei de furtar doces do seu João, o que morava na rua de baixo da casa da minha mãe, que Deus o tenha, já é falecido. Eu entrava com uma bolinha, jogava no galpão do balcão dele, para ele pegar para mim, e os doces dele ficavam na frente. Quando ele baixava para pegar, eu ia lá e roubava um gibi, furtava um gibi. Então eu deveria estar morto? Ora, nossa natureza, ela é ruim e má. E o difícil é as pessoas aceitarem isso. Certo? Eu não estou fazendo apologia ao crime, nem ao roubo das coisas aqui, nem furtar nada. Eu só estou dizendo que nós, enquanto seres humanos, fazemos parte de todas essas mazelas que acontecem no mundo, inclusive as coisas ruins. E gente que se acha muito do bem, se acha que pode julgar as pessoas que estão roubando nesse momento, falando, bandido bom, bandido morto, eu desconfio muito dessas pessoas. Vide agora o ex-presidente, o atual ex-presidente da República, que está respondendo um inquérito com o risco de ser preso por tentar incitar um golpe da democracia. Ele é réu e pode ser um condenado. Ele merece morrer por isso? Ou ele tem que seguir os ritos processuais normais, com ampla defesa, direito ao contraditório? Tá vendo como o buraco é muito mais embaixo? Vamos seguir agora pra gente continuar? Vamos voltar lá pra tela. Tô operando o OBS aqui, eu opero sozinho, tá, galera? Se tiver alguma falha aqui, eu peço desculpas pra vocês. Transitei. Mudei o ângulo. Bora. Tanto é que a própria esquerda que diz que tem que amar o diferente, ela também só anda com o seu time. A gente vai chegar lá, Ela só anda com o seu time. Então, assim, o que eu acho que aconteceu mais proximamente, Gabi, é que já há algum tempo
as promessas à esquerda, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, e a Europa está chegando lá, as promessas à esquerda perdeu os dentes. Ela não consegue dar conta. Ela não consegue engolir o fato que a maior parte das pessoas é religiosa. Ela não consegue engolir o fato que a maior parte das pessoas não está nem aí para direitos humanos de bandido, porque elas não querem levar tiro. Maurício Donda perguntou: qual faculdade que eu faço para saber qual o valor do meu imóvel? Que negócio difícil. Maurício. Aproveitar aqui a pausa, eu acabei de falar sobre isso. Tá? A esquerda virou as costas, ela perdeu o contato com o povo aqui de baixo, nós. Eles ignoram, igual o professor Pondé fala, que a maioria das pessoas são religiosas. E a Gabi trouxe um dado que em 2030, preste atenção, em 2030, os evangélicos serão a maioria. Tá? É uma tendência, é um dado. E o PT simplesmente fica batendo essas pautas de esquerda, pauta de gênero, de banheiro unissex e coisas afins, que está totalmente descolado com a realidade do brasileiro comum, que só não quer tomar tiro e quer ir para o trabalho e voltar sem ser assaltado. No aeroporto. No aeroporto, por exemplo. Elas não estão nem aí para o fato de que o imigrante legal ou que for tem direitos, ela quer emprego, certo? Então, e a esquerda, ao lado de todo esse processo, em que eu ainda poderia ser irônico, dizer, na verdade, o que aconteceu a partir de 2016, o povo tomou consciência do que de fato lhe interessa. Ou seja, o povo está sendo autônomo. Está sendo autônomo, fazendo suas escolhas, né? E ao lado disso tudo, pega, por exemplo, na eleição recente nos Estados Unidos, a Kamala Harris, pelo que eu li, né? Eu não vi nenhum discurso nenhum dos dois. Muito real esse comentário. O povo, gostei, vou até anotar, o povo simplesmente tomou conta da realidade daquilo que realmente lhe importa. O que realmente lhe importa. Não tá nem aí para imigrante. Não estou dizendo que não é importante o governo tomar pautas de imigrante, né, acolher os imigrantes, mas nós brasileiros, nós estamos sofrendo, cara. Desemprego, cargas exacerbadas de trampo, salários de miséria. Você acha que a esquerda fazendo discursos que vão patriar os refugiados da Venezuela, isso é pauta que está interessando o povo brasileiro? Não está. Não está. E o Pondé foi cirúrgico. O povo acordou para as coisas que realmente lhe importam. Usava a expressão Latinx. Sim. Né? E os latinos votaram no Trump. Eu adoro essas coisas. Adoro ver. Imagine se pessoas que estão preocupadas se os filhos vão se meter com droga, se a filha vai engravidar com 15 anos, estão preocupadas em conseguir pagar a conta da casa, a comida todo dia, tem tempo para essa frescura de ficar se ocupando com pronome, com vogal. É evidente que isso é coisa de riquinho. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui rapidinho. Só uma informação. Quando a gente fala de classe E e D, a gente está falando de gente que tem renda mensal domiciliar de até quase R$3.000, R$2.900, que corresponde a 50% da população. E quando a gente fala de classe C, R$7.000 domiciliar e corresponde a 30% da população, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente está falando de 80% da população brasileira. E eu quero aprofundar um pouco dessa sua primeira fala, desdobrá-la em 3 aspectos para a gente aprofundar esse fenômeno: o econômico, o moral e o cultural. Então, o primeiro deles, que é o econômico, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho. Você falou um pouco sobre ele, né? A natureza do trabalho mudou muito ao longo do século XX. A CLT foi feita na década de 40. Quer dizer, hoje em dia, tem muita gente dentro desse pobre de direita, dentro desses 80%, que estão hoje em dia aparentemente se alinhando mais com preocupações
que nem são de direita, né? Como você dizia, eu quero pagar boleto, eu quero que meu filho não se envolva com drogas, eu quero que minha filha não engravide, eu quero ter uma vida familiar normal, por pior que esse termo normal tenha entrado também, né? Num cancelamento absurdo, porque não existe o normal. As coisas que são canceladas normalmente são as melhores. Então, o que é normal que as pessoas querem? Ter uma casa, ter uma família, poder viajar de vez em quando, poder ir num restaurante, estar com as contas em dias, não estar devendo e tal. Tudo isso mexeu, então, né, com a estrutura do trabalho dentro das pessoas, nas casas que não... Eu acho que o que falta, me parece... Sempre falei desse conceito. Conceito de riqueza para muitos pobres, e veja se você se identifica com isso. Quando alguém me pergunta... Deixa eu só mudar aqui. Quando alguém me pergunta, Thiago, o que é ser rico para você? Eu falo, ó, cara, dados do IBGE. Para você ser considerado rico, a Gabi deu alguns dados, vou dar outros aqui agora. Para você ser considerado rico aqui no Brasil, você tem que ganhar recorrentemente R$27 mil por mês. Isso representa a 1% da população brasileira, de mais de 250 milhões de pessoas. Então, note que apenas 1% são considerados ricos. Todo o resto, nós, a plebe que aqui é representada por mim, eu preferido que muitos aí, somos a maioria. Eu acho que precisa ganhar 25 pau para poder ser feliz? 27? Não acho. Mas conceito de riqueza, eu acho que o pai de família vai se identificar comigo. Cara, eu só quero pagar minhas contas em dia, não precisar ficar atrasando boleto. Eu quero ter um veículo para poder me locomover. Eu quero poder abastecer esse veículo. Eu quero poder, quando vir as taxas que nós temos obrigatórias de PVA, essas coisas, que eu tenha dinheiro para poder pagar. Quando vem o IPTU do meu apartamento, eu pague. Quando o carro, de repente, acontece algum problema com o veículo, ele quebra, eu tenha dinheiro para pagar. E não precisa de muito dinheiro para isso. Só que nem isso nós não estamos conseguindo. Eu tenho 2 empregos, tem muitas pessoas que têm 2, 3 empregos. E estamos passando apertado, enquanto a classe dominante, né, que são a minoria, que são os políticos de alto escalão, que são os funcionários públicos de alto escalão, estão surfando na onda, usando dinheiro público para fazer a farra, usando o fundão eleitoral para poder colocar dinheiro, roubar o dinheiro, não tem outro nome, roubar o dinheiro público para colocar no bolso. Isso, não tem como a gente se conformar com isso. E o fenômeno do pobre começar a votar na direita é culpa muito da esquerda, que perdeu esse contato com nós aqui de baixo. Perdeu esse contato. A culpa é da esquerda, porque o pobre está olhando mais para a direita. Porque a direita está com promessas. Acabei de falar, dei o exemplo da promessa de bandido bom é bandido morto. Quem que não quer que tenha mais segurança para que nós não sejamos assaltados quando saímos de casa? Já temos tão pouco, é tão sacrificante comprar um bem, ainda mais com nossos salários. Aí vem um abençoado e vai lá e rouba isso da gente. Aí a esquerda quer defender esse tipo de gente e a direita vai lá e ataca. Quem que você acha que está nos representando mais? Entendeu? Vamos lá. Vamos voltar de novo. Seguindo. O papo tá bom. Espero que vocês tenham gostando aí. Manda mensagem, hein? Vamos trocar ideia. Se você me acompanha ou não, que a esquerda não acompanhou essa mudança no trabalho, que significa uberização, pejotização, trabalhar com aplicativos, trabalhar com entrega, que é uma espécie de... Pobre empreendedor. Isso, pobre empreendedor, que muitas vezes vem como complemento de renda, muitas vezes vem como a renda em si da casa. E por que prefere? Prefere porque a CLT tem cargos muito pesados, tem cargos que, do meu ponto de vista, o pior deles, por exemplo, o FGTS, trata um trabalhador que nem um retardado, porque... o dinheiro não vai para ele, depois acaba sendo usado lá no fundo da, construção civil. Para tirar a burocracia do cão. Não é uma burocracia, não, é impossível, e ele rende menos, praticamente igual a poupança, ou menos que a poupança ao ano, ou seja, o dinheiro é como se o trabalhador não tivesse autonomia para gerir o próprio dinheiro. Então, muita gente está preferindo ser empreendedor,
seja manicure, seja seu próprio cabeleireiro pequeno, seja entregador, seja o Rappi. E a esquerda se desconectou. Tem aquela fala do Mano Brown, quando a gente estava prestes a eleger o Bolsonaro em 2018, falando: nós somos a classe trabalhadora. E eu acho que se a gente quer dialogar com a classe trabalhadora, quer dizer, nós estamos aqui como esquerda no interesse da classe trabalhadora, se a gente quer dialogar com elas, é melhor que a gente ouça elas, né? No caso. Então, Vou fazer só um contraponto aqui, Gabi. Eu não acho, cara. O cara que trabalha no Rappi, no iFood, ele não pode ser considerado empreendedor. Não é empreendedor. O cara que trabalha no Uber. Eu já fiz Uber, eu já fiz iFood. E é puta de um trampo escravagista, velho. Você ganha pouco, roda muito. Eu sei que vai ter muito cara que vai defender, falar: não, mas eu trabalho, cara, eu sustento a minha família trabalhando na Uber. Cara, eu tenho certeza que tem pessoas que fazem isso, eu conheço. Só que dizer que aquilo ali é um trampo de empreendedorismo, tá longe de ser empreendedor. Tá longe. Primeiro que você não é dono do meio de produção. Quem é dono da plataforma é uma Big Tech, que tá por trás os bilionários. Certo? Esse é o conceito. Então você não tem empreendedorismo nenhum disso daí. Você trabalha 12, 13, 14, 15 horas em cima de uma moto, dentro de um carro, para poder pagar as suas contas. Você, na verdade, está levando a menor fatia do bolo da lucratividade do seu patrão, da Big Tech, que se assemelha muito ao trabalho de CLT, que você exerce seu trampo e o seu patrão fica com a maioria da grana que você produz para ele. Tá? Essa é a crítica do contraponto que eu coloco aqui, porque ela colocou como se fosse empreendedorismo você abrir uma cafeteriazinha pequena ou você dirigir para o iFood. Não é empreendedorismo. Empreendedorismo requer muito mais investimento, você abrir coisas maiores, você ser dono do meio de produção, inclusive você, de certa forma, entrar no jogo do capitalismo e você explorar as pessoas para poder você ganhar mais dinheiro e escravizar essas mãos de obras que vão trabalhar para você. Então, do meu ponto de vista, uma das questões econômicas é a esquerda continuar batendo num pleno emprego, num salário mínimo, numa CLT, num sindicalismo que talvez não caibam mais hoje. Olha, Gabi, primeiro eu acho que tem um equívoco de base, aquilo que, grosso modo, se considera esquerda ou direita, mas aqui falando da esquerda, existe um erro de base, eu acho que caracteriza o pensamento de esquerda, já começando pelo Marx. A esquerda não entende nada de natureza humana. Zero. É claro que vai dizer: não existe, não existe. Vai lá enfrentar um inventário para ver se tá? Vai lá enfrentar um inventário. Sabe aquela história? Você vira para uma pessoa e fala: se você tivesse 2 castelos, você dava um para os pobres? Aí o cara fala: claro. Se você tivesse 20 carros, você daria uns 3 para os pobres? Claro. Quantas camisetas você tem? 2. Você daria uma para os pobres? De jeito nenhum. Então, assim, eu acho que a esquerda está paulatinamente perdendo respeito porque ela nunca entendeu nada de ser humano. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre a natureza humana porque me dá sono. Exatamente. Né? Aquela história lá, para quem diz que não existe aqui, ó. E né, quando a gente fala natureza humana, ninguém está dizendo assim, uma leitura quase bíblica, pecados. Não, uma certa estrutura, dadas certas condições, como você fala, reaparece. Ela se repete. Apesar de que eu poderia fazer uma discussão muito interessante sobre o pecado. Sim, adoro, né? Exatamente. O pecado ajuda muita gente, mas não de ser o pecado original. Isso, exato, naquela natureza humana bruta, né? Não isso, é isso que você falou aí. Então, primeiro acho que começa dessa forma. Que pedrada, hein, na esquerda. Palavras do Pondé, a esquerda não entende nada de natureza humana. E quando ele está falando de natureza humana, ele não está falando do pecado, ele está falando do seguinte sentido: dadas certas condições, dadas certas condições, com as mesmas características, os resultados são os mesmos. É isso que ele fala.
O que ele quer dizer é o seguinte: se você colocar os seres humanos em certas condições que são já repetidas há milhares e milhares de anos, a tendência do nosso comportamento sempre é o mesmo. Isso é natureza humana, que ele chama. E ele vai explicar mais para frente sobre isso, para a gente poder entender e aprender mais. O engano da esquerda, né? A esquerda não consegue enxergar. O humano demasiado humano. Não, ela não consegue enxergar que uma mulher pode ter aprendido um curso de maquiagem, pode ter aprendido um curso de manicure e se encher o saco de ficar dependendo. Inclusive porque, às vezes, para se defender, precisa de um advogado. E o que o advogado fica fazendo é pensando nele. Sempre. Nos honorários. Claro. Isso precisa ganhar dinheiro, como todo mundo. Então, assim, não consegue entender que para uma mulher manicure, de repente, o que ela faz, para ela tem, sim, alguma autopercepção de dignidade e de autonomia. Exato. Porque um dia, se ela não quiser trabalhar, fazer um pouco. Exatamente, ela não bate cartão, ela não tem ninguém que manda nela, ela consegue gerir o próprio tempo. Isso é a gestão autônoma do próprio tempo, é uma coisa que vem com muita força no argumento do pobre empreendedor. Quando você vai ouvi-los, quando você vai ouvir Sim, o povo, exatamente. quando eu converso com o Uber, por que... Ponto eu tenho que concordar. Tá? O maior ativo que nós temos chama-se tempo. E ele é muito importante. E, inclusive, o fato de eu fazer o iFood é por esse motivo. Não é porque ele me dá muito dinheiro. Pelo contrário, ele dá muito menos dinheiro que se eu fosse fazer hora extra no meu trabalho, por exemplo. Só que eu preciso mais do meu tempo porque eu tenho questões familiares a resolver. Eu tenho obrigações, inclusive que são minhas, que eu faço questão de fazer, que são, por exemplo, levar as minhas filhas na escola e buscar quando eu estou de folga. E nesse intervalo, nesse interim, eu consigo conciliar, fazer algumas entregas, que me dá algum trocado para me colocar na gasolina, para eu pagar uma conta sobressalente que está ali. Não é para me ganhar muito dinheiro. E eu não me considero empreendedor por isso. O ativo do meu tempo é muito importante. Inclusive, para eu gravar esse tipo de conteúdo aqui para vocês, eu preciso de tempo. Eu preciso de parar, sentar, eu preciso de pesquisar, né? Não é feito aleatoriamente, tá? E isso também eu não considero empreendedorismo, porque eu trabalho para uma Big Tech, que é a Google, que é dona do YouTube, que dá uma parcela ínfima para mim do valor que eu gero para eles aqui. Porque o que é interessante? Quanto mais pessoas assistirem aqui, mais cliques eles estão buscando, mais eles conseguem colocar dinheiro no bolso. Eles dão uma parte ínfima pra gente. Tá? É tão difícil viver de YouTube. Quem produz conteúdo sabe do que eu tô falando. É muito difícil. Por mais que fale que paga em dólar, você tem que fazer um volume muito grande de vídeos. Você vê, inclusive, muitos caras de nome no YouTube, vamos dizer assim, os caras que estão no hype, fazendo conteúdos aleatórios, diversos conteúdos, falando do dia a dia, falando de fofoca, porque o cara precisa produzir para o dinheiro entrar no bolso dele. E isso faz com que ele ganhe muito dinheiro, só que eu não considero ele um empreendedor. Ele trabalha ainda pro dono do capital, pro dono do meio de produção, que é a Google, assim como eu também estou fazendo. É só isso. Você tem que ter consciência de classe, saber a sua posição na Terra. É isso que esse vídeo quer trazer para você expandir o seu pensamento e entender melhor na hora que você for tomar uma decisão, saber o seu lugar, o que você representa para o sistema. Que ele faz o Uber, ele fala, porque é melhor, e daí minha mulher trabalha num horário, eu em outro, a gente se reveza em quem fica com a criança e não precisa contratar uma babá. Então tem uma logística da casa que pode ser melhor manejada com trabalho flexível. Isso não quer dizer que o trabalho flexível não possa ter as suas condições melhoradas. Momento disclaimer. Isso não quer dizer que não possa ser melhorado. Se você meter lei trabalhista em Uber, o Uber vai embora. Eu não estou falando exatamente de lei trabalhista. Estou falando de um acordo entre quem é dono dos aplicativos e quem usa os aplicativos. De um acordo. Aumentar o ganho. Exatamente. É só se os caras tiverem pressão. Exatamente, como já aconteceu, por exemplo. De parar e tal. Aí outros caras começam a dirigir Uber. Exato. Enfim, mas... Quem são vocês? O Centeria outra vez! Cada acampamento do MST, o assentamento, é uma... Eu acho, talvez, que possa haver melhoria de condições, mas
não nos moldes das leis trabalhistas, não nos moldes que ela regula, do modo como ela torna limita. caro, né? É, E assim, tem outra coisa também. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a esquerda nunca entendeu do ser humano. isso. Assim como normalmente eu falo que feminista nunca entendeu da mulher, né? Então, assim, outra coisa que me parece, aí eu vou a um texto recente, que foi publicado na Folha por um colunista do New York Times, logo após a eleição do Trump, né, que é recente, em que a esquerda agora, a esquerda depois da eleição do Trump, ela já entrou um pouco nesse modo depois da lavada que levou nas municipais aqui no Brasil. Precisamos fazer autocrítica, né? E aí entra naquela que não faz nada, né? Porque a esquerda se acha santa, vai salvar o mundo. Quem se acha do bem nunca presta. Fato venéreo, como diria Paulinho Gogó. Quem se acha do bem, pessoa que é muito certinha, se acha acima de você. Sabe aquele cara que você conhece que... vou dar um exemplo. Não toma bebida alcoólica. Eu gosto sempre de falar esse exemplo. E faz questão de falar isso pra você o tempo inteiro. E quando você tá tomando alguma do lado dele, ele te olha como se estivesse de cima pra baixo, como se ele fosse um ser superior a você. Fuja desse tipo de gente, tá? Fuja. Geralmente essa pessoa não presta. A natureza dela mais está atribuída em outras coisas. Pelo menos você tá sendo mais honesto que ela em certos aspectos, inclusive do desejo humano, que é se entorpecer, se embriagar e de alguma forma fugir da realidade dura que nós vivemos. Certo? Não é capaz de aprender nada, não é capaz de enxergar nada. De né? olhar e aceitar Nada. suas contradições. Nada. Mas aí a esquerda começou a chorar, encher o copo de lágrima e começar a dizer, não, que a gente errou. E aí começa a repetir coisas que quem não reza no altar da esquerda já sabe há muito tempo. E me chamou a atenção uma coisa, especificamente num texto muito bom, aliás, esse que foi publicado na Folha como, acho que de um autor chamado Brooks, se eu não me engano, que me parece que é um colunista do New York Times, que a Folha reproduziu, um texto muito bom, longo, denso, né? Mas chega num momento específico, ele usa uma frase, né? E ao usar essa frase, aparece também o universo, digamos assim, imaginário da esquerda. Certos pressupostos, certos dogmas que ela trabalha, e os caras não conseguem tirar do bolso e jogar fora. Que é o seguinte, ele fala mais ou menos o seguinte, num dado momento. Se o povo americano votou na direita, nós devemos levar a sério. Porque o povo americano é sábio. Pelo amor de Deus, quem disse que o povo é sábio? Certo? Eu posso entender que alguém está de saco cheio, no caso dos Estados Unidos, o Partido Democrata, que na realidade é um partido das costas, basicamente. Partido de gente de classe média e alta. Partido de gente que tem diploma, certo? Partido de gente que vai na Ivy League, nas universidades mais ricas dos Estados Unidos, certo? Ou seja, eu posso entender que um grosso da população americana está de saco cheio dessa gente, porque percebeu muito bem de que essa gente, na realidade, está preocupada com elas, né? Inclusive, essa defesa que muita gente faz do imigrante legal nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, o imigrante legal é muito bom, inclusive, para restaurante descolado de Nova York, de Los Angeles, de São Francisco, porque é gente que você paga menos, certo? É uma das coisas que caracteriza esse papinho todo aí dos democratas. Aí o que acontece? Aí esse povo vai e vota no Trump. O Trump está muito longe de ser um cara legal, está muito longe de ser um cara confiável, certo? O Trump pode criar inúmeros problemas na geopolítica, globais, certo? Então, não se trata de dizer que ele é um cara legal. Não dá para romantizar também. Agora o povo romantizar. Então, assim, e aí o povo vota no Trump porque, de fato, eles estão de saco cheio, porque a vida deles está indo para o saco. A globalização acabou com o emprego com as indústrias, dos blue collar nos Estados Unidos, do colar, cinturão. Do blue collar do colarinho. Essa palavra, colarinho azul, ou seja, gente que normalmente usava macacão azul. Tá? Que eles falam que é o cinturão, né? O cinturão de ferro. O cinturão de ferro é aquele lá em cima que Pensilvânia e perdeu. Já votou no Trump em 16, Sim. Depois tinha voltado. É um pêndulo, Sim. um estado pêndulo, né? Que é a região da ferrugem, rust,
né? A indústria metalúrgica que se perdeu, que não sei o quê. Mas, bom, essas pessoas, elas têm saco cheio, elas têm saco cheio de imigrante, né? Elas têm saco cheio das escolas que elas acham que estão ensinando os filhos a ser gay, certo? Bom, essas pessoas não são necessariamente sábias. O fato de elas estar votando na direita americana não quer dizer que os Estados Unidos está salvo, né? Que a democracia americana está salva. Gente dessa direita pode chegar para milícia, para gente racista mesmo, mas nem todo mundo é racista. Sim. Né? E assim, e mesmo as pessoas que não se acham racistas, elas têm um monte de preconceito que elas escondem, inclusive contra pobre. Que é uma das características da esquerda, é não gostar de pobre. Por que eu escolhi treinar na Ironberg? É um ambiente muito, muito inspirador. Os aparelhos... Essa esquerda... Até me perdi aqui. Ele estava falando sobre imigração, que a globalização ela deu pau, porque assim, realmente a globalização ela tira o emprego do nativo. Sim, tira o emprego do nativo. Então você ficar romantizando a imigração, seja de qualquer país, ele deu o exemplo dos Estados Unidos, né? Tem muito brasileiro idiota que acha a terra do Tio Sam, a terra da oportunidade, das melhores condições do mundo de viver, e muitos vão lá e quebram a cara, são poucos que vão lá e conseguem se sobressair, quando conseguem, trabalham em trabalhos que os americanos não querem trabalhar, essa é a verdade que eles escondem. Isso dá pau porque isso tira o emprego do nativo. Aqui no Brasil também tira o emprego. Você vai em São Paulo, por exemplo, você vê a maioria dos boxes da 25, do Brás, são tudo estrangeiros imigrantes. Na sua cidade mesmo, eu tenho uma cidade vizinha aqui, que é a Itapevi, tem muitos boxes ali de venda, que é um polo comercial quente, importante aqui da região. Tem coisas legais, baratas, xing-lings ali para comprar. Os donos são todos árabes, chineses, coreanos. Eles vêm aqui, viram microempresários do nosso país e empregam o nosso povo. Isso é cultural. Dificilmente você vai ver um estrangeiro trabalhando em empresa como aqui nós fazemos. É cultural, certo? E não falando contra a globalização, até porque nós não temos poder sobre isso. É uma grande crítica que eu faço, inclusive agora, para a esquerda, tá? Para a esquerda que pretende uma revolução comunista, né? Socialista, depois comunista. Você não escolhe o regime onde você nasceu. Você apenas se adapta a ele. Então eu acho uma puta de uma utopia você falar para um grupo de jovens, abrir partidos políticos, abrir canais e dizer que é um dos objetivos do seu partido fazer com que o Brasil vire comunista. Isso não vai acontecer. Pelo menos nos próximos anos. Próximos, 50, 100 anos. Não vai acontecer. A não ser que esteja uma revolução de guerra violenta, inclusive com morte, com sangue. Que é assim que se faz uma revolução. O povo não está preparado para isso, o povo nem quer isso, na verdade. Isso é pauta de intelectual de esquerda, de universidade, professor que estuda, quem não precisa acordar 4 horas da manhã para poder pegar o busão lotado. Mais uma vez, a esquerda já se descolou do que realmente o povo quer. O povo quer realmente só paz para viver e ter condições mínimas para poder pagar suas contas, não ser assaltado, ter um hospital melhorzinho para quando você ficar doente, ir lá e ser atendido pelo SUS de uma maneira digna. E é isso. E não ser escravizado pelo dono do capital. Depois de maio de 68, não sei o que. Estou falando da história, desse caso. Então, quando o cara fala que o povo é sábio, isso é um dogma da esquerda. O povo não é sábio. O povo faz o que dá para fazer para ele comer. Exato. Ele não ser assassinado e para a filha não ficar grávida. É basicamente isso que o povo faz. Então, esse tema do pobre empreendedor que a gente estava tangenciando, que é
a preocupação em pagar a conta, né, ter uma família estável, o filho tá na escola, a menina não engravidar, ir para a escola e minimamente ter acesso ou aprender os valores que eles consideram que são os valores essenciais. Esse tema, não seja inimiga deles. esse tema do pobre como empreendedor, que inclusive eu citava agora há pouco, que da manifestação que eles fizeram contra as plataformas, mas teve a manifestação a favor, quando teve aquela briga que queriam CLTzar o Uber, que os motoristas saíram para falar, não, a gente não quer. Claro, o Uber vai embora, a gente vai perder o emprego. Exatamente. Então, não é emprego, né? Que não é emprego, mas é isso, a esquerda trata o empreendedorismo nas classes C, D e E como um tabu. E aí isso deixou a direita num lugar privilegiado para falar de um tema que é liberal e já é, por assim dizer, de direita por excelência. Então, do meu ponto de vista, de novo, não sei se você acompanha, mas a esquerda está pecando, está tratando como tabu um assunto que é óbvio que já está há muito tempo. Mas é que a esquerda não faz reflexão, autorreflexão. Ela não faz, certo? Com isso eu não quero dizer que a direita também faça. Sim. Né? Assim, por exemplo, também você tem o povo da direita liberal que acha que o mercado vai salvar o mundo. Isso. Que o mercado ajeita que é tão ideológico isso quanto... também é bobagem. O mercado está aí enlouquecendo todo mundo. Mesmo o cara que dirige Uber, porque assim ele não tem patrão, ele tem tempo livre, ele pode decidir quanto ele ganha, esse mesmo cara está ficando estressado, tem a saúde caindo pro saco. É assim que entendeu? O problema é que a esquerda, você falou de tabu, né? A esquerda tem de fato alguns tabus, né? E um desses tabus é que ela sabe o que é melhor para o pobre. Você citou. Transforme a sua melhor ideia. A pobreza humilhando a gente aqui. Eu não tenho o YouTube Premium, toda hora vocês precisam ficar vendo essas propagandas aí que tem no vídeo. Embora é importante para os criadores de conteúdo, que é assim que a gente ganha nossas migalhas. Você citou o primeiro, que era a natureza humana. Esse segundo, então, que é a questão do empreendedorismo. Ela acha que sabe o que é melhor para o pobre. E aí a gente chega no terceiro, que é a função do Estado. Porque se ela sabe o que é melhor para o pobre, então o Estado tem que ter um papel de tutelar esse pobre. E os pobres, de direita, ou pelo menos as classes C daí, estão dizendo não. Até por conta dos inúmeros escândalos de corrupção. A percepção que vem de Lava Jato, que vem dos escândalos da Petrobras, o povo está olhando e falando, é o meu dinheiro de contribuinte que está indo para esse Estado que não me devolve, então muito obrigada. Eu não quero o Estado inchado, eu quero poder trabalhar. Então, esqueça de mim um pouco. Então não vem querendo me tutelar achando que o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Por exemplo, na CLT versus Uber. É importante pontuar uma coisa, que é o seguinte, porque tem muita gente à esquerda que critica essa posição, dizendo, não, esse pobre empreendedor chamado, o pobre de direita, digamos assim, ele fala mal, que ele quer ser autônomo, ele não quer CLT e tal, mas ele quer SUS. E daí que ele quer SUS? Qual o problema dele querer SUS? Se ele não consegue pagar o sistema de saúde, que é caro para burro, que é um assalto, certo? Mas é um assalto por quê? Porque a medicina científica é monstruosamente cara, certo? E é muito difícil pensar que ela vai ficar barata, porque ela é fruto de ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia precisa ter lucro para dar dinheiro para investir na pesquisa. Grow up. Certo? Até porque o Estado pode continuar investindo na infraestrutura mínima, que é saúde, educação e segurança. É isso que ele tem que fazer. E não fazer 59 ministérios. Então, quando tem gente que critica, dizendo, você é pobre de direita, você é pobre empreendedor, então não queira usar o SUS, não queira usar o sistema de educação público. Coisa nenhuma. Porque esse pobre, se ele já atingir um certo nível, ele inclusive paga algum imposto. Certo? Ele paga impostos, se não imposto de renda chamado, ele paga impostos que estão dentro do consumo, da circulação de mercadoria.
Então é claro que ele tem direito, sim, de querer usar o SUS. Não venha você, que se acha muito inteligentinho, dizer que porque ele é pobre de direita e porque ele é pobre empreendedor, ele tem que abrir mão do SUS. É um argumento muito cretino, e que circula muito por aí. Porque se você olha até para o pensamento liberal, ele nunca disse que não era função do Estado segurança, economia e saúde. Sim, e Agora, infraestrutura. E infraestrutura, exatamente. Agora, se talvez não seja função do Estado, que é esse recado que a galera tá mandando, legislar sobre a forma como eu quero trabalhar. Sim. E me obrigar a ser seletista, pagar o imposto direto na fonte, que eu não vejo retorno. Verdade, cara. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto aqui. Olha, eu sempre achei que o Estado... Eu vou até mudar pra tela pra mim aqui, pra gente concentrar aqui. Eu sempre achei que o Estado se intromete em coisas que ele jamais deveria se intrometer. Já fiz vídeos vários sobre isso aqui, e assuntos que realmente ele deveria se intrometer, ele se intromete de uma maneira bem tímida, bem pífia, como é saúde, segurança e infraestrutura. Infraestrutura nem se fala. Saúde e segurança ele ainda tentam maquiar. Agora a infraestrutura brasileira, ela é vergonhosa mesmo. Vide o que aconteceu na época da pandemia, onde foram feitos os barracões, verdadeiros barracões de lona, parecendo circos, para poder atender as pessoas que estavam com essa comorbidade, com essa doença, e fez-se a farra do dinheiro público, né? Onde foi feito licitações de emergência que não precisavam necessariamente fazer comprovações. Então você via absurdos como um barracão feito de lona e traves de ferro que custaram 30 milhões de reais. Que se desse para mim ou para você fazer, a gente fazia com, sei lá, 20, 30 mil reais no máximo, chutando alto, para fazer um barracão daquele. É uma vergonha, né? Eu vou trazer um tema delicado que eu já falei sobre isso aqui, e eu quero trazer essa discussão novamente. A questão do aborto, né? Uma questão que dá pau, né? Entre a esquerda e a direita, principalmente entre os evangélicos, geralmente homens brancos evangélicos que se acham acima de tudo, falam que isso é um absurdo. E o Estado legislar sobre isso, eu acho que não deveria. Sobre drogas também. Por que eu acho que não deveria? Já existe, na verdade, uma legislação sobre isso. O que se estava tentando fazer é endurecer mais a punição para as pessoas que praticam esse ato do aborto. O aborto ele já é legalizado em alguns casos aqui no Brasil. O que a direita evangélica, bolsonarista, estava querendo endurecer mais ainda as penas e proibir de todas as formas o aborto, que eles consideram um crime capital. Isso é um assunto muito delicado. Não é uma lei que vai resolver esse assunto, nesse sentido que eu quero dizer, porque o aborto ele já existe, ele continua acontecendo. Enquanto nós estamos conversando, mulheres estão abortando, mulheres pobres, pretas, morrem o tempo inteiro abortando ilegalmente, porque o sistema do SUS de aborto legal é uma burocracia tremenda. O SUS por si só já é uma burocracia. Imagine você querer fazer o aborto legal. São pessoas que estão operando no SUS que também não concordam com esse método e dificultam ao máximo as pessoas a serem atendidas. Essa é a discussão que eu trago. Você fazer uma lei sobre proibição do aborto não quer dizer que isso vai resolver. Assim como você fazer uma lei proibindo o uso de drogas, não vai resolver o fato na ponta do iceberg que as pessoas estão usando droga o tempo inteiro. É uma coisa que já perdemos a mão. Você sabia que o crime de usuário de maconha foi despenalizado? Ele ainda continua constituindo como crime o uso de drogas, só que ele não tem mais pena. Então, são medidas socioeducativas. O que é isso? É muito subjetivo. Então, foi jogado para a galera essa parada. Então, quem sofre é a população e a segurança pública, que não tem mais o que fazer com esse tipo de gente que está usando droga. Virou uma questão de saúde pública. E o fato de a lei existir há muito tempo não diminuiu os usuários de droga.
É esse ponto que eu ataco. Uma lei, os deputados, os vereadores, quem legisla sobre esse assunto, acha que com uma canetada vai resolver problemas morais nossos humanos. E os problemas morais só se resolvem ao longo dos anos e com muita educação. Uma educação aonde, né? Vou falar um clichê aqui. Educação na base. Na nossa base, nas nossas crianças. É ali que nós temos que atacar. Não criarmos leis para podermos melhorar nossa moralidade. Isso não resolve. Não resolve. Vamos seguir. Opa. Tá gravando. Pagar a mesma carga tributária de imposto nas mercadorias que gente rica, porque eu pago a mesma coisa no que está embutido já. Então eu prefiro... E aí o que acontece? A esquerda, ignorando tudo isso, deixa um campo para a direita e para um monte de coach, para um monte de discurso, de internet, que vai prometer... Aí a gente cai no outro lado da falácia, né? Agora, veja bem, Gabi, essa coisa do coach, esse povo aí, motivacional, autoajuda, que é um tema, assim como eu tenho perseguido durante anos o tema do politicamente correto, né? E agora começa a aparecer gente falando, não, os americanos de classe média e média baixa não estão preocupados com o pronome. É claro que não, nunca tiveram. Para eles sempre existiu homem, mulher, masculino e feminino. E continua achando essa história de gente esquisita, né? Mas assim, já há algum tempo eu venho perseguindo esse tema do politicamente correto, que eu acho basicamente mau caráter. A outra coisa que eu também venho perseguindo há anos é os picaretas coaches, os picaretas motivacionais, os picaretas autoajuda. Só que uma coisa que a gente observa é o seguinte, digamos assim, a gramática coach, ou motivacional, ou autoajuda, ela está cada vez mais penetrando no universo do que a gente consideraria pensamento público de qualidade. Cada vez mais. Como a gente vê isso? Comparando um exemplo didático. Evidentemente, para quem lê jornal. Se você lê jornal, talvez você não entenda nada do que eu estou falando, comece a ler alguma coisa que preste. Então, assim, veja bem. Compare a edição impressa. Seja lá que jornal for. Folha, Estadão, Valor, Globo, Valor. Você não se formou em farmácia para ser operador de estoque com... Os jornais de fora do Brasil, tá? Então, assim, a edição impressa, ela tem aquilo que hoje alguém poderia chamar de dignidade, né? Agora eu lembrei esse povo de marketing é muito ruim. Hoje é muito ruim. A história, os caras dizem que a geração Z quer desacelerar, portanto está comprando relógio analógico. A geração Z mal consegue ver hora no relógio analógico. Só vê no celular. Ele está como acessório. E mesmo que ele soubesse, quem disse que o relógio analógico desacelera a vida? É bonito, né? Meus marqueteiros ficaram muito burros, cara. Eles eram gente muito inteligente. E agora eles acreditam nas bobagens que eles vendem. E que, na verdade, tudo isso é uma necessidade brutal de constituição da sua identidade perante o olhar do outro no mundo para postar o seu relógio analógico nas redes sociais. Mais caro, melhor. E dizer que você é vintage e cool. Então, é isso aí. Você está desacelerando. Bom, mas então, eu lembrei desse caso, porque esse é um dos exemplos que eu queria dar. Então, você compara a edição impressa de um jornal com a edição online. É claro que a edição online tem sempre muito mais conteúdo, porque a edição impressa, papel tem limite. Né? Então, assim, o tanto de lixo que tem nas edições online de jornal e o tanto que a edição online está sendo contaminada por temas como fofoca, por temas como autoajuda, motivacional, aprenda a conviver. Relacionamento. Quem está comendo quem parou de comer quem. É mesmo o tema relacionamento. Quem tá triste porque levou fora. O que fazer nesse momento? Coisas que, quando eu era adolescente, saiu numa revista muito famosa, que fazia muito sucesso na época, chamada Amiga. Certo? Na revista Amiga. Que era uma revista que tratava dessas coisas. Então, e aí você tem
completamente uma estética coach, um vocabulário coach, autoajuda, motivacional, gente, inclusive, falando coisas do tipo, não, porque o otimismo faz bem para a saúde. Né? Como se fosse uma opção, inclusive. Como se fosse uma opção, né? E não uma disposição de caráter, eu digo. O otimismo caráter e temperamento são destino. Né? Exato. Então, assim, você está fadado a... Otimismo à venda é sempre falso. Né? É isso que você tem que aprender. Otimismo à venda é sempre falso. Então, por que eu estava falando disso? Eu acho que tem um outro lado que você falou, o lado B, digamos assim, desse discurso sobre empreendedorismo do pobre e tal. Você percebe que a cultura do vocabulário autoajuda, assim como a cultura do politicamente correto, está apanhando feio nas eleições. Né? Inclusive porque, como eu dizia, pobre, a pessoa de classe vulnerável, que tem que trabalhar sendo fome, nunca teve tempo para essas bobagens, né, de politicamente correto. Agora, essa outra aqui, esse outro lado B, motivacional, seja empreendedor, Deus você ajuda será aquele feliz. cedo madruga. Então, seja empreendedor que você vai ser feliz, é claro que você não vai ser feliz. É claro que você pode ficar livre do patrão, você pode administrar seu tempo melhor, se você trabalhar direitinho, você pode funcionar, porque é o seguinte, quem trabalha muito sempre teve mais chance de conseguir uma vida um pouquinho melhor. Ficar rico não vai, hein? Trabalhando muito nunca ficou rico. Isso é outra história. Né? Mas assim, você tem possibilidade de constituir uma certa autodignidade, que no liberalismo capitalista, uma das formas de você construir autorrespeito sempre foi a possibilidade de você se sentir que você é um pouco dono da sua vida. Ufa, né? Todo mundo quer ser dono da sua vida minimamente. Claro que é sempre minimamente. Mas assim, você tem aí os evangélicos, que você citou aí, graças a Deus, não sei o quê, eles entenderam isso melhor do que os católicos de esquerda no Brasil. Por isso que enquanto os católicos de esquerda tinham feito opção pelos pobres, os evangélicos fizeram opção, os pobres fizeram opção pelos evangélicos. Eu vou pegar esse gancho que você trouxe para trazer esse segundo aspecto, né, que é o moral. A gente falou do econômico, da questão do trabalho, da natureza do trabalho, do pobre empreendedor, mas tem uma questão moral em jogo aí que tangencia a religião, e a religião evangélica no Brasil que só cresce, que também prega a prosperidade. O Gessé de Souza, que a gente já citou aqui em outro momento, fez agora um livro chamado justamente Pobre de Direita, em que ele especula por que desse voto, por que dessa virada desse pobre que era historicamente alinhado às pautas e à agenda da esquerda, e a partir de 2016 fica mais claro, talvez tenha começado outro, mas fica mais claro, e nas eleições municipais agora o PT tomou uma lavada e agora o Trump ganha também. Então o Gessé de Souza vai se perguntar por quê, né? Então ele refuta tanto a hipótese do gado, é tudo milho, é um gado, e a hipótese também de que seja somente uma raiva. Ele vai dizer, não, tem um outro elemento que a gente não está olhando, que é a dimensão moral, que você acaba de falar, a gente falou bastante, da dignidade, né, do sujeito querer a sua dignidade, que também está naquela história que o frentista contou para você, que você trouxe aqui para a gente, e que a igreja acolhe muito mais esse ressentimento de não se ver representado na sociedade, não sentir parte, de não ser acolhido. Na igreja ele é acolhido, na igreja ele é alguém, na igreja ele tem uma sociabilidade, ele tem um grupo, ele tem... cidadão. Ele é cidadão, ele exerce alguma atividade, ele consegue socializar, é um espaço de socialização, porque é isso, você mora em São Paulo, para fazer qualquer coisa você gasta dinheiro, não tem como, você vai pro parque, ou a única coisa é o parque, que nos finais de semana está sempre lotado, e se você vai tomar um sorvete no Parque Ibirapuera do Bate de Lata, já te custa R$35 a bola de sorvete, já não dá. Então, Aí o fato vai todo mundo olhar estranho para você ver no shopping, que você tá mal vestido. Eu tô falando do Parque do Ibirapuera. Mas, enfim, essa conexão via sociabilidade, uma conexão moral que acaba tendo do indivíduo que busca a sua dignidade, que busca um acolhimento, que busca uma sociabilidade, e que encontra na igreja evangélica.
Então, essa questão do livro do Gessé, assim como quando ele escreveu muito bem sobre o liberalismo popular dos evangélicos, o Gessé ele é um sociólogo bastante próximo da esquerda, como todo mundo sabe, aliás, como todo sociólogo. É isso que eu ia dizer. Né? Sociólogo, e que vem pesquisando a população evangélica de uma forma bastante consistente, né? Mas o fato é que a esquerda, um dos problemas da esquerda tem sido cognitivo e epistêmico, que é o seguinte: a esquerda está chegando atrasada. Atrasada. Está chegando atrasada. Por quê? Porque ela tem seu conjunto de dogmas. Então, o que acontece? Pela primeira vez na história, ter mais de 45 anos virou uma vantagem no mundo da tecnologia. Qualquer pessoa que não tivesse preso pelos conjuntos de órgãos da esquerda já sabia há algum tempo de situação, por exemplo, assim. Uma igreja evangélica, então você tem uma mulher, por exemplo, que ela faz faxina em 7 casas, corre de um lado para o outro. Muitas vezes esse marido dela não parava de emprego, enchia a cara o tempo inteiro. Os filhos viviam infelizes no meio desse ambiente, numa escola, num bairro complicado, cada vez pior, porque o Brasil é um país, é um narco-estado, certo? Cada vez mais perdeu a briga da soberania. Os caras estão brigando soberania com o X, o Elon Musk. Não, é o PCC. O Estado brasileiro perdeu a soberania para o PCC, né? Bom, mas como muita gente ganha dinheiro com isso, então a gente não precisa entrar nesse assunto. Não mas hoje. Então, não hoje. Essa pessoa, essa mulher, então, ela tem uma amiga que vai numa igreja, né? Então, essa igreja, ela recebe essa amiga chora, certo? E aí ela começa a frequentar a igreja, porque as mulheres normalmente buscam ajuda muito mais rápido que homens. Aí ela começa a frequentar essa igreja. Aí um belo dia eles conseguem conseguem levar o marido dela. E esse marido também é um infeliz, ele também é humilhado, ele de repente está até meio broxa, porque bebe demais, não consegue fazer nada, é humilhado. E aí esse cara vai, os maridos das outras, e o pastor ou a pastora abraça, ele chora, e aí eles começam a frequentar o templo, entra no caso da cidadania que você falou, e aí final de semana eles têm programa, e aí nesse programa, inclusive os filhos, sei lá, a filha de um começa a namorar com a filha do outro, e ali ninguém toma maconha, como se costuma pensar, certo? Então, assim, isso daí, as igrejas evangélicas, elas estão fazendo isso no Brasil. Há tempos. Eu vou fazer uma conta grosseira, 20, 30 anos. Eles estão recolhendo o povo humilhado. Há 30 anos, certo? E isso está acontecendo sistematicamente. Mas e o que fazia a elite cultural, a esquerda no meio e tal? Torcia o bico para isso. O cara pagava R$1.000 a consulta do analista, para o analista fazer... certo? Ou e ele nem ficava isso. super feliz. E ele falava, não, porque a igreja evangélica cobra o dízimo. E daí? A ideia é que toda igreja evangélica é feita de uma picaretice gigantesca, é quem não conhece a malha das igrejas evangélicas no país, de que está todo mundo roubando todo mundo. As igrejas evangélicas, elas de fato se constituíram numa rede de apoio, é o que elas são, de construção e de reconstrução da vida de uma população que não tem clube, não tem casa em campos, não pode ir para a praia na casa de praia, não faz programa, o que você vai fazer no feriadão? Não tem como viajar no feriadão, certo? Não vai a restaurantes descolados, certo? Essas pessoas... Nem cinema, porque o cinema é caríssimo. Hoje em dia, inclusive o cinema, né, pela hora da morte, o que essa pessoa faz? Ela vai na igreja, ela canta, ela conversa, inclusive ela pode fofocar, falar mal de outras pessoas também, e ela vai e come um na casa do outro, e é aquela refeição simples, certo? E constrói uma rede de auxílio profissional para as pessoas. O irmão dá emprego para outro irmão,
certo? O irmão que já tem mais um pouco de dinheiro, ele emprega o outro irmão, arruma um emprego para aquele marido daquela mulher que eu falava, da faxineira, certo? Mas isso já se sabe há muito tempo. Então, ele... É muito foda o que ele tá falando e é a pura verdade, tá? Eu vou contar um relato pessoal. Deixa eu mudar pra mim aqui. E alinhar aqui. Opa, lado errado. Cara, as igrejas realmente elas são instrumentos de socialização, de pertencimento. Fato, tudo que ele falou ali é exatamente assim que acontece. Eu trabalho na área de segurança pública. Eu sou uma pessoa que acredito em Deus. Tenho minha fé. Só que não frequento nenhuma denominação de igreja, nenhuma religião. Eu tenho minha religiosidade. Vou falar o nome da igreja aqui porque não tenho por que esconder. A Igreja Universal, tá? A Igreja Universal do Reino de Deus. É uma igreja que todos os finais de semana acolhe todos os agentes de segurança pública que estão de serviço ou fora dele, servindo um café da manhã maravilhoso para todos que estão trabalhando. Todo fim de semana, custeado pela igreja. Aí você pode dizer, pô, mas isso aí, o que tem a ver? Você não vê as igrejas católicas fazerem isso. É isso que o Pondé está dizendo. Que as igrejas evangélicas estão acolhendo os pobres sofredores há mais de 20 anos. E por isso que há uma tendência do pobre começar a olhar à direita e se identificar com aquilo. Porque é isso que nós vivemos na nossa realidade. A esquerda está atrasada nesses pontos. Como o Pondé bem diz, a esquerda torce o nariz para esse tipo de coisa. Porque, mais uma vez, fica preso no dogma, querendo criticar as religiões evangélicas, dizendo que há uma capitalização da fé, que as igrejas cobram dízimo. E sim, é verdade, e daí? Só que em contrapartida elas estão acolhendo as pessoas. Inclusive ele contou um caso perfeito da Dona Maria, que foi acolhida, que tem para onde ir, do pobre que não tem condições de viajar no fim de semana, mas vai para a igreja, vai socializar, comem junto um na casa dos outros, acolhem as pessoas que estão trabalhando em volta, enquanto a esquerda torce a cara para os pobres, vira a cara para os pobres. Por isso que o Pondé fala que a esquerda não gosta de pobre, porque não há nesse sentido não tem um acolhimento. A esquerda não acolhe os fracos e oprimidos, assim como a direita acolhe, assim como as igrejas evangélicas de maioria de direita acolhem. Entendeu por que está acontecendo esse fenômeno aqui no Brasil? O Gessé, a gente está falando aqui do Gessé de Souza, né? Ele refuta, então, essa hipótese do Minion ou do pobre que é intrinsecamente conservador ou que volta por raiva. E a frase dele é justamente essa. Ele faz uma escolha. Então, ele está fazendo uma escolha autônoma. Ele está preferindo ali. Tudo bem, a gente pode discutir os limites dessa autonomia, porque tem uma realidade material muito crua. Mas ele está escolhendo. Exatamente. Nunca teve, e é isso, trata-se de alguém que é humilhado cotidianamente. E ali ele encontra um amparo para essa humilhação em um lugar que ele pode exercer a dignidade dele. Ele encontra diversas pessoas que estão na mesma situação e criam-se laços de solidariedade. E a moral conservadora, certo? The situation is not easy. It's really, really bad. We are at the border today, and the border with Sudan. Certo? O que significa que todo mundo que seja de classe vulnerável e pobre, ou evangélico, seja alguém que é contra tudo que é diferente, não sei o quê. Mas a moral conservadora deles, vou dar um exemplo, vem, por exemplo, a família. Quanto menos dinheiro você tem, mais importante é a família. É óbvio. Isso não significa que a família é linda, que não tenham contradições, que não tenha, às vezes, violência. Não. Quanto menos dinheiro você tem, mais você depende da família, certo?
Isso é uma coisa que os críticos inteligentinhos nunca entenderam. Nunca entenderam. E aí, mas muitas vezes, a dificuldade, por exemplo, durante eleições, que as feministas querem convencer essas mulheres evangélicas e mais pobres a aderirem às plataformas delas, certo? O que elas não entendem, inclusive nos Estados Unidos, se repetiu na eleição recente, é o seguinte: normalmente essa socióloga, psicóloga, que muitas vezes escreve em jornal, tem tese de doutorado, o que ela não entende é que se para essa mulher que ela quer aderir para a plataforma dela, se antes essa mulher vai ter que passar a detestar o marido, achar que o marido é um estuprador, achar que ele não vale nada, achar que ele é um opressor, esse é o imposto que a esquerda cobra para uma pessoa como essa, no caso a mulher, para uma pessoa como essa poder ouvi-la. A esquerda cobra esse imposto, é uma taxa. Ela não chega para essa mulher simplesmente para acolher a vida dela, não. Ela chega com um load, como se fala, uma carga de exigências que ela faz, a cognição dessa mulher, a capacidade dela enxergar a sua vida, ou seja, ela tem um a priori, essa figura hipotética que eu estou falando, da socióloga, da psicóloga descolada. Ela tem um a priori. Ou você concorda que eu sei que a sua vida é uma merda, e seu marido é um opressor, e você é uma vítima, ou a gente não conversa. A esquerda é burra. E voltando para a questão da religião, de novo, mais um dado aqui, que eu já estou boa nos dados. Até 2030, os evangélicos serão a maioria no Brasil. Então, não vai dar mais para ignorar esse assunto. Eu me lembro quando, em 2018, o Bolsonaro foi eleito, eu ainda estava no X, antigo Twitter, e eu ainda estava, vamos dizer assim, falando ali, né? Porque hoje em dia... Combatendo o bolsonarismo. Não, nem era o bolsonarismo, não, porque eu estava brigando com o cara de esquerda, no caso, porque eu estava falando justamente para ele. Por quê? Porque a gente deu muito tempo um trabalho de comportamento contemporâneo que começou, que 2012, 2013, a gente está falando de 11, 12 anos atrás. E que um dos temas era a religião e o aumento da religião. E a gente dava aquele livro que você trouxe de bibliografia, que é Quem Vai Herdar a Terra? Exatamente. E esse livro do Kaufman. Não tem em português. Ele é um livro que, basicamente, o argumento do livro é: se a gente olha para o Ocidente, e as mulheres ocidentais, elas estão tendo 0,7 filho cada uma, menos de um filho por mulher. Se a gente olha as mulheres religiosas de estados fundamentalistas ou de religiões ortodoxas, essas mulheres estão tendo 5, 6, 7 filhos, que elas não usam método contraceptivo, porque elas não trabalham, porque elas não estão priorizando o trabalho. O papel social delas é a maternidade. O papel social delas é a maternidade. Então, se você coloca isso numa PGzinha básica, numa progressão geométrica, não precisa ser muito bom em exatas, que nem é nosso caso, que a gente é de humanas. A gente sabe que daqui 40 anos, eles serão numericamente muito maiores do que os ocidentais, laicos e etc. E a gente já está vendo isso. Aqui no Brasil, então, em 2030, os evangélicos serão a maioria. E, no entanto, a esquerda não está nem ouvindo. Em 2018, aí eu volto para a história do X, eu estava pasma, né, com o Bolsonaro, com o fenômeno todo, assim como muita gente, eu estava tentando entender. E uma parte de tentar entender era falando justamente, vendo toda essa esquerda, gente importante no debate público, com nome lá no Twitter, e eu respondendo, porque eu ainda me prestava a responder, hoje em dia não me presto a responder, falando, oi, então, eu acho que a esquerda está acho que a esquerda está ignorando a questão dos evangélicos no Brasil, porque enquanto vocês continuarem tratando esse povo todo aí como um bando de idiota que tá... Mas é que a esquerda pensa. A gente está perdendo espaço, isso em 2018. Por quê? Porque a gente dava esse trabalho e a gente via, né, qual era o papel da igreja. Era um trabalho empírico que a gente dava para os alunos, pedia para eles irem conversar com pessoas de religiões ortodoxas, de igreja ortodoxa, com ministro religioso. E essas respostas traziam muita coisa para a gente, né? De que é um termômetro, né, Pondé? De que, como a empiria normalmente era. De que era um tema que já vinha. Então a gente começa a dar esse trabalho há 10, 11 anos. O Pondé fala que pelo menos há 20, 30 já está se fazendo esse trabalho. Ou seja, desde os anos 90, final do século XX, antes do XXI.
E agora, em 24, a esquerda continua, quer dizer, talvez o Lula agora esteja tentando tal, mas tá um pouco tarde, né? É porque a esquerda normalmente chega perto desse pobre evangélico, ou que não é tão pobre assim, que é inclusive uma das coisas que as igrejas ajudam as pessoas a deixarem de ser pobres, porque elas começam a trabalhar, toda aquela rede econômica de emprego, de trabalho que ela constitui. As religiões sempre foram um recurso social rico, desde a pré-história. Exato. Desde a pré-história, né? Então, assim, mas, voltando a isso que você estava dizendo, uma coisa que salta aos olhos é que ainda neste momento, porque isso não é só a esquerda. Sim. Isso não é só a esquerda. Quer dizer, você pode encontrar gente que é liberal, mas que está bem de vida, a favor do mercado, que também torce o bico para esse tipo de situação. A verdade é que as pessoas, quando melhoram de vida, normalmente elas não querem mais olhar para quem é pobre. É um liberal progressista. O chamado liberal progressista. É o cara que acha que se o mercado tomar conta de tudo, então tudo vai ser feliz para sempre e coisa e tal. Quando, na realidade, na prática, o Estado e o mercado sempre andaram lado a lado. Sempre brigaram, foram parceiros. E a cada crise que acontece de bolha, que história de crash da Bolsa, quem vai salvar, exatamente. O Estado tem que salvar porque ele não pode largar, porque é implode. É grande demais para cair, você tem que salvar. Mas, de qualquer jeito, essa questão de como a igreja acolhe as pessoas é porque a religião, como é muito antiga, as religiões, melhor dizendo, como são muito antigas, as religiões sempre tiveram aquele papel de conter o sofrimento, o medo. Com isso eu não quero dizer que ela não gera sofrimento. Sim. O ser humano gera sofrimento quando respira. Tá? Mas assim, as igrejas, as religiões sempre tiveram a função social de conter, de juntar as partes, né? De fazer com que as coisas façam algum sentido no dia a dia. Então, as pessoas que trabalham com religião, elas estão acostumadas a lidar com o sofrimento de todas as religiões. Seja evangélica, seja católica, seja judaica, seja muçulmana, seja religião de matriz africana. Esse é o dia a dia. Feijão com arroz. O ser humano sofre, é infeliz, é inseguro, das mais variadas formas. Né? E quanto mais, inclusive, veja, sabe que é um grande competidor das igrejas hoje, só que eu acho que leva cacete, é o marketing. Você que está com seu imóvel parado, vazio, não está te dando nenhum tipo de lucro, só está te dando prejuízo e dor de cabeça? Querendo falar para as pessoas que tá tudo bem, vai dar certo, faz uma versão nova de você, como se isso existisse. A pessoa vai na igreja, ela reza, né? Ainda tem um outro fator, hein? As igrejas evangélicas, elas trabalham muito bem, de parceria com Deus. Eu ia puxar esse assunto, que eu acho que uma função que as igrejas fazem, principalmente numa modernidade que tirou a igreja como sentido completo, é doar sentido para a vida das pessoas, porque inclusive faz parte do ethos. Com o sistema de sentido para a humanidade ainda. Exatamente. A modernidade vem, tenta matar, que é a ideia da morte de Deus nietzschiana, tenta tirar a igreja como o sistema de sentido, coloca no sujeito, cada um que busque o seu. Hoje em dia, isso da cultura do narcisismo está hipertrofiado, então achar o sentido da vida é tarefa obrigatória de todo mundo, é por isso que está todo mundo sofrendo, porque não tem sentido mesmo, aí está todo mundo procurando aquilo que não tem, e as religiões vêm dando aquilo que é óbvio para quem não tem prosperidade material, porque como que a gente das classes mais altas se diverte sem sentido? Comprando, gastando, viajando. Mas uma hora, não, de propósito. A contingência bate, eu tô sabendo, ela bate para todo mundo. É o mais democrático, o elemento mais democrático do mundo é a contingência. O acaso, ela vem para todo mundo, porque senão a gente não morreria, não teria problema de saúde, uma série de tragédias não aconteceriam na vida, só aconteceriam na vida de pobre, acontece na vida de todo mundo. Aí ela é democrática, né? Então, voltando... Mas voltando a isso, né? Eu tô só chamando a atenção, desculpa te cortar, para esse elemento da doação de sentido, que é muito importante que as igrejas também trazem. E dar sentido significa uma ação concreta. Não é abstrato. Por isso que nós... Só fazendo aqui agora um disclaimer, que se você quiser entender mais um pouquinho sobre contingência, natureza humana,
que a Gabi trouxe aqui agora. Aqui, ó, eu recomendo este livro aqui para vocês. A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Nicholas Taleb, tá? Ele trata muito bem sobre isso, sobre o acaso, né? Fazendo um spoiler bem rápido do livro, ele dá dados estatísticos que aquilo que o Pondé disse. Dados certas condições, diante de certos fatos, a natureza humana é a mesma. E o único elemento democrático da nossa vida, de todos, pobre, rico, branco, esquerda, direita, cima, abaixo, é a contingência, é o acaso que acontece na vida de todos. E Nassim Nicholas Taleb fala muito bem disso neste livro aqui, ó, tá? Vou deixar aqui embaixo para vocês. Recomendo que leiam. Não adianta essa moçadinha de novas espiritualidades. Budistas light. Budista diet. Né? Light já é mais simpático. Budista diet, né? Ou qualquer outra coisa que fica lendo livro, achando que funciona. Para a religião funcionar, ela tem que se impor à sua vida. Se você escolhe aquilo que você quer, aquilo que você não quer, é sempre meio desodorante. Né? Pode ser que em algum momento, isso é uma afirmação de longo alcance, se a modernidade não acabar, não for para o saco, porque o que aconteceu com a gente nos últimos séculos foi que a sociedade deu um cheque branco para a promessa liberal moderna. O socialismo foi para o saco, né? O comunismo foi para o saco. Mas a sociedade liberal moderna deu um cheque branco para a modernidade. Esse cheque branco é o seguinte: você pode destruir tudo que existiu até hoje e nós vamos criar um mundo melhor. Não criou. E não vai criar. Certo? Porque o mundo e a vida, ela é absolutamente intratável. Brutal. Das mais variadas formas. E o que tem acontecido é que, cada vez mais as pessoas que continuam insistindo nisso, vai ficando claro que elas insistem, ou porque elas não leem, ou porque elas não estudam, ou porque elas são só um mau caráter. Mesmo o emprego delas depende dessa sociabilidade. Certo? Porque assim, agora, o que acontece? O pertencimento a pequenas comunidades, às igrejas, esse fundo que está acontecendo muito nos Estados Unidos, ou seja, uma certa revolta, como os americanos falam, daqueles que foram left behind, né? Uma certa revolta daqueles que foram deixados para trás, né? Que inclusive não conseguem viver nesse mundo digital colorido. Imagina, exato. Certo? Então, talvez essas pessoas, eu não estou querendo dizer que elas vão salvar o mundo, porque o mundo não tem salvação, ele vai existindo. Mas essas pessoas podem, sim, cada vez mais, assustar a moçadinha que acha que dá para continuar acreditando no cheque branco. Que foi dado à modernidade liberal. Entendeu? E isso vem criando instabilidade no mundo, vai deixando as pessoas com medo, né? Inclusive no plano geopolítico. E aí, o que acontece? No caso dos Estados Unidos, aparece um cara como Trump, que faz um discurso do tipo assim: eu vou proibir que o Estado pague a operação de transição sexual para adolescentes. Ele fala esse tipo de coisa. Né? E o que isso acontece? Essas pessoas estão em casa, os left behind, que foram deixados para trás, que tem horror a esse tipo de assunto, que é o tipo de assunto tipo das costas, falando dos Estados Unidos, aqui em São Paulo eu diria que é um assunto que é tipo da Zona Oeste, a capital de São Paulo, certo? Então, assim, essas pessoas, elas olham para isso, elas enxergam isso e elas falam: esse cara entende o medo que eu tenho. Esse cara entende que eu quero que a escola seja minha aliada. É quase uma função psicanalítica, né? A gente não paga o psicanalista para ele minimamente entender a nossa angústia. É exatamente isso. O político, agora trazendo para a nossa realidade, ele fala aquilo que nós queremos ouvir. Nós, enquanto povos, deixados para trás, os da Zona Oeste aqui, né? O seu João, a Dona Maria, eu, você, acordamos 4, 5 horas da manhã, pegamos busão, moto, seu próprio carro para ir trabalhar. E vem alguém como o Bolsonaro e fala que vai fazer uma liberação geral das armas para você poder se defender dos bandidos, e bandido bom é bandido morto. Aí você fala:
Esse cara entende a minha dor, entende o medo que eu tenho. É nele que eu vou votar porque o cara tá alinhado com o meu pensamento. Grandes ideias podem surgir em qualquer lugar. Com o Wix, você... Então, o Trump entendeu a angústia. Ele é um homem forte que entendeu a angústia. Bom, né, então a gente abordou, né, para vocês que estão acompanhando, bastante informação. A gente está tentando abordar o fenômeno e aprofundar o fenômeno do pobre de direita, falando do ponto de vista econômico, do trabalho, da questão do empreendedorismo, do ponto de vista moral, da questão da igreja, do acolhimento, da sociabilidade e da produção de sentido que ela promove. Tem um outro aspecto que é entre a moral e já partindo para o cultural, que é esse último que a gente vai abordar, que é um tema que é caríssimo à esquerda, que também é tabu, que ela não fez nada, ficou na inércia, e a direita nadou de braçada, que é a segurança pública. Realmente, assim, e não só aqui, como nos Estados Unidos. Parabéns para a esquerda que não fez nada sobre isso, porque muito embora todo mundo que mora na Zona Oeste, nas zonas ricas, ache que o celular só se rouba em Higienópolis e afins, não, é no Capão, lá é muito pior, elas são roubadas, as mulheres são estupradas, há roubo, há uma série de crimes sendo cometidos o tempo inteiro. E a esquerda desencanou. Agora também estou tentando recuperar, chamando, vamos fazer alguma coisa. Semana passada rolou uma reunião. Não vai dar nada essas reuniões. Não vai dar em nada. Essas reuniões são conselho bizantino, que nem copos. Exatamente. E aqui, de novo, não que nós sejamos contra os direitos humanos. Disclaimer, né? Vamos falar o óbvio. É o povo que sofre, morre, que não está nem aí para bandido. Exato. É o povo que quer só trabalhar e voltar, como a gente está tentando dizer aqui, mas está sendo assaltado, tem que comprar celular toda semana, não tem medo de andar às 4 da manhã na rua para pegar, as mulheres sobretudo para pegar o transporte público, tem que acorda às 4 inclusive para tentar pegar um transporte público menos cheio. Enfim, essa pauta foi também absolutamente, a gente está falando de pautas que foram ignoradas pela esquerda basicamente e que a direita levou. Essa é uma, né, Pondé? O pobre de direita é o sujeito de classe social mais vulnerável que resolveu investir na ideia de que, sendo empreendedor, seguindo gente que concorda comigo em termos de costume e que está preocupado em prender bandido, certo? E aí tem um problema também, Gabi, que não é nosso assunto hoje, mas é que grande parte do jornalismo profissional só atrapalha, porque todo mundo aceita. Certo? Todo mundo reza na seita, né? Mas assim, olha só, na Califórnia e em Nova York, né? Eu não sei se em outros estados tem isso, nos Estados Unidos, mas estados basicamente democratas, tem algum tipo de lei, que você pode pesquisar no Google se quiser, tem algum tipo de lei que autoriza gente a pegar coisas em loja, sabe? Para diminuir a população carcerária. Agora imagine, eu sou um pequeno comerciante, e vem um desgraçado, e pega coisa dentro da minha loja. E esse desgraçado vai e vende isso na internet. Certo? Como alguém pode ser tão burro de achar que uma política como essa tem algum sentido? Ele tem amparo legal para roubar minha lojinha. Amparo legal para roubar minha loja. Eu pago imposto, eu gero renda, acordo de madrugada, eu gero renda, certo? E esse desgraçado tem amparo. Os democratas são cada vez mais burros mesmo, né? Não é à toa que eles estão colhendo o que eles estão colhendo. Agora, isso é um exemplo dos Estados Unidos, né? Agora, o que é muito louco, e eu acho isso o mais lindo de tudo, é que nesses estados dos Estados Unidos, a população continua votando mais nos democratas. Mas uma hora essa casa cai, hein? Quem lembra do discurso do Lula? Que coitado do rapaz que rouba um celular só para vender e tomar uma cervejinha. É exatamente esse discurso aí. É alinhado com esse discurso. Aí você
classe trabalhadora mais vulnerável, pobre, periférico, da Zona Oeste, Zona Leste, que ouve um cara falando esse tipo de coisa e você tem 2 neurônios, você fala, meu, tem coisa errada. Não é esse representante da esquerda que eu quero. Ser de esquerda é isso, é aceitar e colaborar que o cara é vítima do Estado e ele vai vir me roubar. Foi aí que começou o fenômeno do pobre, do assalariado, começar a olhar mais para as questões da direita, que o discurso, não estou dizendo que eles iriam fazer, o discurso da direita é mais alinhado. Você percebe que não é tão simples responder o porquê que o fenômeno do pobre de direita, aí você vê gente idiota na internet aqui falando que só gente estúpida é de direita, não é bem por aí. Tem uma série de fatos, de coisas que levam as pessoas a estarem de saco cheio com essa pauta de esquerda atrasada, obsoleta, que não está alinhada com o pensamento do pobre. Uma hora os artistas de Hollywood podem acordar gritando: o mundo já não é mais como eu pensava, né? Agora, aqui no Brasil, então, esse é um escândalo. O Brasil hoje, como a gente dizia um pouco antes, enquanto gente do judiciário fica achando que quem vai tomar a soberania do Brasil é Elon Musk, o X, o Estado já perdeu a soberania, fenomenizado há tempo, certo? E ninguém fala isso literalmente, ou porque tem medo, ou porque simplesmente não está nem aí para isso, certo? Mas isso daí, essa é uma pauta que a esquerda, de fato, sabe o que o pobre de direita, como a gente está falando no geral, pensa da esquerda nesse assunto? A esquerda gosta de bandido. Não adianta você ficar nervoso, tirar sarro, certo? É isso que essas pessoas pensam. A esquerda gosta de bandido, está preocupada com o bandido o tempo inteiro, enquanto que essas pessoas, o que elas querem é que bandido vá preso, suma da rua dele. É claro que esse problema, você não vai resolver esse problema só com polícia. Nenhum problema não tem solução. O país, grande. Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com o Hanhanity. Quer ver as etapas? Use a visão. Grande parte de países do mundo, entre eles o Brasil, não tem solução. Perdeu a guerra para o crime. O que você, inclusive o mercado, hein? Não é só o Estado que está contaminado pelo crime, o mercado também está. Lava dinheiro, cria acomodações. Crime colarinho branco. Você vai criando acomodações sociais para conseguir tocar a vida, né? Para você conseguir sobreviver. Então tem regiões que aquela mulher que está com medo, onde ela mora, ela vai pedir ajuda para o líder do crime. Exato. Isso significa que o Estado perdeu a soberania. Perdeu, porque ali, pelo menos ela entende que o PCC pacificou e que não vai ter bandidinho ali, porque o PCC não deixa, porque quer deixar as pessoas trabalharem em paz. Mas você agora talvez mude de ideia, porque você pode estar em Guarulhos, indo para sua viagem anual, sua Eurotrip, e de repente tem um tiroteio no meio de Guarulhos, por causa do PCC. Então talvez você comece no aeroporto. Então, exatamente. Eu estou falando no aeroporto de Guarulhos. Então talvez a segurança pública passe, quem sabe, a ser uma pauta. Ela já, para a direita, ela já é uma pauta. Para você que é de esquerda e acha que está tudo bem. O problema é que normalmente o povo de esquerda está comendo em restaurantes de Jardins, de Higienópolis, ou está na Europa, ou está em Nova York, certo? Ou então está, sei lá, brincando de arte em algum lugar. Então, é alienada. A esquerda ficou alienada da realidade. Eu acho que esse é o argumento, é o fio condutor que está permeando todo o argumento aqui desse episódio, né? A esquerda, a sua pauta e sua agenda se alienaram de temas que são muito importantes na vida do homem comum. E aí perdeu o eleitorado. Das pessoas reais, exatamente. E eu acho que o último deles, pra gente finalizar, que eu não quero que você desenvolva muito, porque não quero que você dê spoiler do nosso próximo episódio, mas você já tangenciou, já falou, é a questão dos costumes, né? Então,
A questão do identitarismo, né? Eu vou até fazer o violino, porque... Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Tem um distanciamento, a gente já falou, por isso que a gente não precisa falar tanto, tem um distanciamento enorme dessa esquerda universitária, pós-moderna, que vem de maio de 68, grosso modo, e ocupando os campi universitários, e que sai a esquerda sai de um projeto de redistribuição para entrar num projeto cultural de reconhecimento, quase que abandona, né, o projeto de redistribuição, fala depois do fim da história, tal, vamos lá, democracia liberal, eu só quero poder também participar da festa, do consumo, aparecer, United Colors of Benetton, Pink Money, etc, etc, etc. É verdade, eu lembrei. Então, e não que, de novo, o reconhecimento não seja uma questão importante, a questão é que talvez a esquerda tenha pegado uma rua de mão única e tenha exagerado um pouco e se distanciado de novo das preocupações do homem comum, que precisa pagar conta, pagar boleto, sobreviver e não está muito entendendo por que está sendo chamado de latinx. Agora, é uma coisa. Se os progressistas chamados normalmente de esquerda estão no beco sem saída, né? Em termos de histórias, sociedade. Os conservadores também não tem para onde correr, porque não adianta voltar para o passado. Não tem passado. A gente não tem nem experiência de passado. O passado só serve quando a gente te atormenta. Quando você não consegue escapar dele. Quando ele está presente todo dia. Mas sobre isso, dando só uma pitada para não estragar a nossa conversa do próximo idiota, porque tem muito trabalho sujo para ser feito, é assim, os caras das identidades, um sinônimo é o povo das minorias, por exemplo, né? Esqueceu que os conservadores, o povo profundo, população profunda, que no meio tem muito branco, mas não é só branco, como a eleição americana mostrou agora com relação aos latinos, e aqui no Brasil tampouco, porque branco no Brasil não é branco, caucasiano, anglo-saxão, certo? Nós. Então, assim, mas tem branco com diferença, amigos do Brasil, obviamente que sim. Então, assim, esse povo, na realidade, descobriu que eles também são uma identidade. São maioria. Certo? E democracia é um regime quantitativo. Quem tem maioria, leva. Vocês estão falando de identidade aqui, então eu vou reforçar a minha. Ah, é? É para brincar? É uma questão de brincar de identidade. Eu vou mostrar para você qual é a maior identidade que tem aqui. De 80%. Vamos ver o que você faz, certo? Em relação a isso. Então, de fato, eu imagino que a moçadinha da seita, certo? Deve estar com medo. Mas é uma pena que não aprende nada, né? Não vai aprender nada. Não vai. Sei lá, voltando ao tema dos Estados Unidos, se daqui a, 4 anos, né, a eleição americana, né? Então, se o Partido Republicano emplacar o J.D. Vance para vice, que é vice, mas para presidente, da próxima vez, que o Trump elegeu ele pensando no futuro. Né? A esquerda toda da imprensa americana no Brasil vai começar a procurar termos para descrever esse jovem Satanás. De certa forma, a esquerda fala muito, mas ela vive na Idade Média. Ela olha para todo mundo que não pensa igual a ela como herege. Então vamos para a ponderação final. Pondé, o pobre de direita, veio para ficar? Olha, eu espero que sim. Principalmente se isso significa que ele for empreendedor. Se direita for, ser empreendedor, conseguir resolver um pouco sua vida financeira, não ficar correndo atrás de advogado trabalhista, gastando dinheiro com isso, coitado, e conseguir melhorar sua condição financeira, porque lembremos de uma coisa, os Estados Unidos é um país que tem uma série de problemas. Sério. Eu não sou nem um pouco Estados Unidos. Eu gosto muito mais da Europa do que dos Estados Unidos, não é essa a questão. Né? Mas assim, você já viu algum americano, tentando entrar ilegalmente no México, em Honduras ou no Brasil?
Não, né? O que você acha? Porque lá nos Estados Unidos há muito tempo você tem pobre empreendedor. Aqui não tem. Então, no dia que você vê um americano ou grupo de americanos fugir, tentar entrar no México, no Brasil ou na Guatemala ilegalmente, a gente conversa de novo sobre isso. Então a gente só conversa de novo sim. Até mais. Essa foi a entrevista importantíssima que eu deixei aqui para vocês. Vou deixar aqui no descritivo e vou fazer também as minhas considerações finais aqui. Deixa eu só arrumar o OBS e trazer para mim aqui. Fechando aqui agora. Pá. Opa, errado. Considerações finais. Pondé fez uma explicação aí bem longa, bem interessante, por que esse fenômeno do pobre direita veio para ficar. E vamos fazer uma síntese de tudo. Primeiro, por que esse fenômeno acontece? Isso é para você se defender, para quando vir um esquerdista te encher o saco, falar que você é idiota, ignorante, porque você pensa em voltar na direita. Você pode apontar para ele e falar: não, senhor, a culpa também é sua, você faz parte, você como esquerda, como representante da esquerda que está me cobrando, a culpa é sua, porque eu e muitos estão fazendo esse movimento de querer votar mais à direita, porque vocês descolaram da nossa ideologia, daquilo que a gente espera. E isso é fato, é comprovado. Primeiro, a esquerda não entende nada de natureza humana, no sentido de que, dadas certas condições, certos fatos, os comportamentos se repetem. Então a esquerda virou as costas para isso. A direita, muito espertamente, conseguiu enxergar isso sob natureza humana, entender que o pobre precisa de acolhimento, ele precisa de ajuda, e a direita vem acolhendo cada vez mais o povo pobre, e ainda mais com discursos que estão alinhados com o pensamento de pessoas como nós, que pegamos ônibus de manhã e vamos para o nosso trabalho para cuidar da nossa vida. Segundo, a esquerda não acolhe os pobres. A direita sim acolhe os pobres. Em que sentido? Acolhe dentro das igrejas evangélicas, sobretudo. A igreja evangélica, notoriamente, é um local de acolhimento, é um local de pertencimento, é um local de socialização entre os pobres, é onde você pode ir lá e passar o seu fim de semana, você pode cantar, você pode se reunir com os irmãos nas casas um dos outros, comerem juntos, fazerem relações de network, inclusive juntos. Um irmão que tem uma condição de emprego um pouco melhor pode ajudar o outro irmão. Isso a igreja vem fazendo há muito tempo, pelo menos uns 20, 30 anos. E a esquerda simplesmente torce o bico para isso. Não tem solução e chegou atrasado nessas questões. Enquanto a esquerda está comendo nos restaurantes caros no Gianópolis, a direita está acolhendo o pobre dentro das igrejas com um discurso claro, mais voltado para a direita e alinhado com os pensamentos. E terceiro e não menos importante, a questão da segurança pública, que a direita dá um cacete, um pau na esquerda quando se trata desse assunto. A esquerda simplesmente está preocupada. A direita hoje pensa o seguinte, que a esquerda gosta muito de bandido, como diz o Pondé. Vocês podem ficar bravos realmente, igual ele disse, ficarem putinhos, mas essa é, a grosso modo, o pensamento do pobre aqui, que a esquerda gosta muito de bandido. Quando o Lula fez aquele discurso que o coitado do rapazinho só rouba o celular para poder tomar sua cervejinha. Quando ele falou aquilo, eu sei porque ele falou aquilo. Ele falou aquilo porque ele queria o voto da população carcerária. E ele sabe que é muito importante, que isso ganha. Só que ele não se atentou com os efeitos colaterais que isso iriam causar. Porque o roubo não acontece só em Gianópolis, como pensa a esquerda. O ladrão não vai roubar só no Gianópolis, no Morumbi. O ladrão também rouba na periferia. O bandido pequeno ali, ele vai roubar o celular da Dona Maria, vai matar o jovem que está indo trabalhar por conta de um celular. E isso a população não aceita mais. E essa direita está anos-luz à frente,
dizendo que bandido bom é bandido morto, querendo aparamentar cada vez mais o Estado, o município, com armas longas, armas de grosso calibre, para poder enfrentar a criminalidade de frente, incentivando, inclusive, o assassinato de bandidos, coisa que a esquerda, por questões ideológicas, não pode fazer. Ora, se a esquerda não pode fazer, a direita se apropriou desse discurso, que é um discurso mais alinhado. Não que eu concorde com isso, que eu estou dizendo que bandido bom é bandido morto, já fiz um disclaimer no começo sobre isso. Eu acredito muito nos direitos humanos, as pessoas merecem, todos merecem um respeito, todos merecem ampla defesa, contraditório, ser tratado com dignidade, inclusive na execução da sua pena. Não sou a favor desse extremismo de direita. Só que a esquerda simplesmente vira as costas para isso por questões ideológicas, para poder ser fiel a um movimento que está atrasado, que está obsoleto, que não entendeu o porquê que a periferia não aceita mais isso. Porque a periferia, inclusive, é vítima dos bandidos do crime organizado. Beleza? Verifique sua inscrição se você gostou desse vídeo, se você ficou até o final, por favor, se inscreve aí, não dói nada, ativa o sininho, me ajuda a propagar esse conteúdo para mais pessoas na internet, é importantíssimo para eu continuar esse trabalho aqui para vocês. Ano que vem é ano de eleições, é importante que nós cada vez mais estudemos sobre o assunto, nos debrucemos sobre o assunto para podermos ter independência na hora de fazermos a nossa votação. E agora não deixe mais nenhum cara de esquerda vir encher o seu saco dizendo que você é idiota porque você vota na direita, beleza? Você já tem seus argumentos. Muito obrigado por estar aqui até agora. Um abraço, até o próximo vídeo e eu fui.